capítulo 3, verso de número 1. Quem achou diz amém? Amém. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora nona de oração, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E a qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Levante as Bíblias, as mãos aos céus, diga comigo, fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Toma o seu assento, seu corpo às suas mãos, e se você achar que Jesus merece, dê uma ligação no palma para louvar, para agradecer a oração do Senhor Jesus. Isso, quando eu estiver tocando, sobe, vocês descem comigo aqui. Eu sinto muito falta de fundo musical, tá bom? Então vocês fiquem à vontade aí e deixem Deus usar vocês. Meus irmãos, nesses poucos minutos que me restam para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, eu queria que você prestasse atenção na palavra de Deus, que será de uma forma breve, mas será profunda ao seu coração. Eu creio que boa parte dos pregadores que aqui estão já pregaram essa mensagem. Boa parte dos irmãos que aqui congregam ou congregam em outras igrejas, estão nos visitando, já ouviram esta mensagem. Mas a palavra do Senhor a cada dia é trazida de uma forma diferente. Então abra o seu coração, esvazie o seu coração aí do seu entendimento, do que Deus já trouxe para você de revelação, porque hoje você vai receber algo novo da parte de Deus. E só quem crê nisso glorifica, exalta. Nós temos três personagens nesse texto: Pedro, João e um paralítico. Em uma outra tradução, coxo, em uma outra tradução, aleijado. A Bíblia conta a história desses três personagens: Pedro, João e um aleijado. Vamos começar por João. Quem era João? João, ele é chamado de o apóstolo ou discípulo a quem Jesus tanto amava. João não era comum. Quando você vê os dois olhando para o paralítico e dizendo: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, eles estão falando não do que eles estão ostentando, mas eles estão falando do que eles têm. Ninguém pode dar o que não tem. Eles estão olhando neste momento para esse capítulo aqui, nós olhamos para eles e nós estamos vendo, meus irmãos, que eles têm autenticidade no que eles falam. Estamos aqui num culto expansão, um culto onde os jovens vão sair daqui futuramente para dirigir a igreja, assim como Deus fez na minha vida. Vão sair daqui para ir para outros países, assim como Deus fez na minha vida. Vão fazer, meus irmãos, a obra do Senhor pelo Brasil e afora do Brasil. Deus tem promessa para a sua vida, e se Ele tem promessa, passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar sobre a tua vida. É promessa de Deus. João é um discípulo diferenciado. João não é um dos. João é o único apóstolo de Jesus, o único apóstolo que foi o último de morrer. Foi o último dos apóstolos de Cristo que andou lado a lado com Cristo e morreu. E também não morreu assim como os demais. Foi o único apóstolo de Jesus que não foi mártir. Tentaram fazer dele um exemplo, tentaram fazer dele um mártir, e ele foi um testemunho vivo de Deus na terra. Quando não puderam matar ele, isolaram ele na ilha de Patmos. João é o único apóstolo de Cristo também. Olha para mim, ele é o único apóstolo que andou com Jesus e escreveu 5 livros. Nem Pedro, nem Tiago, nem Mateus, nenhum dos outros escreveram 5 livros. João escreve o livro de João, que carrega o seu nome, 1 João, 2 João, 3 João, e o livro
Cristo. Todas as passagens que você vê, você vai olhar e entender que Pedro foi o discípulo que mais conversou com Jesus. Por isso que a porteira, quando vai olhar para ele naquele episódio que ele nega Jesus, vai dizer: você estava no meio deles, porque toda hora ele está falando, toda hora ele está se destacando. João, embora fosse discípulo de Cristo, falava pouco, era quietinho, estava dentro do interrogatório e ninguém ousou falar dele. Pedro é ousado demais. Assim como ele recebe muitos elogios e muitas repreensões, ele está sendo preparado, forjado por Deus para uma grande obra. Meu irmão, você que é cobrado demais no grupo, você que é cobrado demais na igreja, você que é cobrado demais na família, meu irmão, grandes batalhas são dadas para grandes guerreiros. Deus nunca vai colocar na sua mão uma luta maior que você pode suportar. E se ele permitiu, é porque ele vai usar você no meio da luta, ele vai na prova. Pedro e João, que dupla, hein? Que dupla, menino que andas, que eu digo quem tu és. Lá em Provérbios, e no capítulo de número 13, e o versículo de número 20, diz para nós a palavra do Senhor: ande com o sábio, e se tornarás mais sábio. Ande com o ímpio, ou ande com o tolo, e terás aflições. Eu sei que aqui essa juventude escolheu se separar das amizades do mundo, porque as amizades do mundo não traz para você algo que te edifica. Às vezes você senta do lado e começa a conversar com uma pessoa que não traz a mesma fé. A conversa dela é só sobre artistas, é só sobre futebol, a conversa dela é só sobre política, a conversa dela é vazia, não traz nada para a tua alma. Mas senta do lado de um crente que não tem nem muito dinheiro, mas você senta do lado dele, é um crente de oração, um crente de palavra. Você é que nem a joia aqui na frente, você se enche de Deus, você sente a presença de Deus através da vida dele e da vida dela. São de Deus na vida de um servo de Deus. Pedro e João subiam juntos. Por que juntos? Porque nós somos chamados de um corpo de Cristo. O corpo não é feito de um braço só, dois braços, são duas mãos, duas pernas, dois pés. O apóstolo Paulo vai dizer: não diga braço para perna, você é menos importante do que eu. Todo mundo é importante na obra de Deus. Alguém pode dizer para mim: pastor, o regente é o mais importante do grupo. Eu vou dizer para você: o que adianta ter um regente e não ter um grupo para reger? Alguém pode dizer para mim: pastor, o mais importante da igreja é o pastor. O que adianta o pastor sem ovelhas para ser apacentada? Irmão, o grande da igreja é sempre ele, você está entendendo? É sempre ele. O pastor não é quem se não tiver ovelhas para apacentar. As ovelhas, da mesma forma, precisam entender que o pastor também é importante na vida delas. Porque o que é ovelha sem pastor? Todo mundo, cada um anda um pouco, e a igreja perde o destino. O grupo da igreja precisa de um regente, porque senão cada um vai fazer o que quer, e precisa de uma pessoa para liderar. E aí eu vejo, meus irmãos, que esse processo de Deus trabalhando na vida deles trouxe para eles uma estabilidade, trouxe para eles algo que agregou na sua fé. Pedro e João não eram divididos. Uma casa dividida não prospera. Se nós ficamos separados, o expansão de um lado, o dirigente de outro, a igreja não tem frutos. Mas se unir força e expansão com o dirigente da igreja, meu irmão, essa igreja vai ficar pequena para o tamanho da glória de Deus que Deus vai enviar para este lugar. Deus conta com você, jovem. Alguém pode olhar para você e dizer: você é o melhor na sua casa, mas é o melhor que Deus quer usar aqui nessa noite de hoje. É o melhor que Deus faz e o pequeno, uma grande nação. A gente sobe, mas a gente sobe junto, glória a Deus. Você que está aqui nessa noite desanimado, entristecido, quando a trombeta tocar, meu irmão, não importa se você está forte ou fraco. A melhor igreja do Apocalipse era uma igreja fraca, a igreja chamada Filadélfia. Olha o que Deus vai dizer da igreja: e tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A melhor igreja era uma igreja fraca, mas ia se arrastando. Eles não abandonavam a missão, não abandonavam o grupo, não abandonavam a igreja. Eles iam se arrastando, iam sangrando.
O terceiro personagem é o coxo, aleijado, seja lá qual o nome que você dá para ele. A Bíblia diz para nós, no capítulo 13, versículo 10, que ele era conhecido pelas pessoas. Todo mundo que passava ali via ele. No sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de manhã, de tarde, de noite. Interessante que a dispensação antiga, a dispensação da lei, trazia um preconceito para as pessoas que eram deficientes físicos, de tal forma que os pais abandonavam os filhos. Existia um medo muito grande. Você que é jovem, você não tem esse medo nos dias atuais, mas nos tempos bíblicos, segundo os usos, costumes dos tempos bíblicos, existia um medo muito grande no coração dos jovens ao se casar e os recém-casados. Qual que eram os medos? 3 medos específicos. O primeiro dos medos era gerar filho, porque no Antigo Testamento, uma mulher que não desse a luz a um filho, dava o direito do marido se casar de novo. Então era uma preocupação muito grande que existia no coração de uma mulher ao casar. Ela pensava, eu preciso gerar filhos. A segunda preocupação era a preocupação com a descendência, porque quando se plantava, se colhia. No Antigo Testamento plantava na carne e colhia na carne. No Novo Testamento, agora que nós temos a dispensação da graça, a gente planta, meus irmãos, e a gente colhe na maioria das vezes no Espírito. O apóstolo Paulo mesmo, em 1 Coríntios capítulo 11, vai dizer, é por isso que muitos estão fracos e outros que dormem. Por quê? Porque muitas pessoas semeiam o pecado. Quem semeia na carne, no Antigo Testamento colhe na carne. No Novo Testamento, quem semeia na carne, às vezes colhe no Espírito. E tem uma vida espiritual minguada, uma vida espiritual lá embaixo. E não é isso que Deus tem por expectativa. Mas olhando, voltando aqui para o capítulo, o que proporcionava para uma pessoa deficiente é que o pai, ao ter essa criança agora, o terceiro problema, se nascesse uma criança com deficiência visual, auditiva, seja uma enfermidade nas cordas vocais, a pessoa não falava, ou outro tipo de enfermidade degenerativa, ou enfermidade incurável, a pessoa era cuidada pelo seu pai até os 6 anos de idade. Chegando aos 6 anos de idade, já tinha amamentado, já tinha crescido um pouco. O pai agora ficou 6 anos sem ir para a igreja. Segundo está escrito para nós em Levítico, capítulo de número 21, uma criança que tivesse algum tipo de anomalia, seja uma criança, seja um adulto, não poderia ir para a igreja, nem a criança, nem o filho, nem o pai, nem a esposa, nem a esposa, não podia ninguém de casa para a igreja, porque a família era uma família, meus irmãos, que estava debaixo da correção de Deus, e eles não podiam ir dessa forma para a igreja. Então imagina um pai sem ir 6 anos para a igreja. Meu irmão, esse pai não via a hora do filho completar os seus 6 anos, porque no Antigo Testamento eles viviam de aparência. O próprio Deus vai dizer aos profetas, dizendo para eles cuidar da viúva, do órfão e do necessitado. Quem era o necessitado? Era aquela pessoa que não conseguia se cuidar sozinha, era um paralítico, era um cego, era uma pessoa, meus irmãos, que dependia de uma outra pessoa para poder sobreviver. E agora, meus irmãos, o que acontecia é que o pai chamava o sacerdote agora fazia um culto de despedida, mas não era despedida do pastor, era despedida de um filho de casa. O filho era carregado e era levado para um lugar específico. Nós vemos aqui uma passagem específica de Jesus, aonde ele vai, meus irmãos, em um lugar onde tem muitos homens que estão necessitados. Existe um paralítico, inclusive, de 38 anos no mesmo tanque, chamado Betesda. Era o lugar dos necessitados, era o lugar dos enfermos, era o lugar dos malditos, era o lugar daquelas pessoas que ninguém dava nada para eles na sociedade. Esse homem agora, meus irmãos, já era formado, e todo dia alguém levava ele para a porta do templo. Era uma porta que tinha 11 metros de altura por 23 metros de largura. Era uma porta muito grande, uma porta chamada Porta Formosa. Quem olhava naquela porta e dizia, que porta bonita. Mas colocaram aquele rapaz ali em situação específica. Alguém vai dizer para mim, pastor, devia ser o pai e a mãe dele. Eu digo para você, não era o pai e nem a mãe dele, porque ora, se um pai ou uma mãe quer ter cuidado pelo filho, não coloca ele para mendigar, colocaria dentro de casa e levaria a comida até a ele. Mas a Bíblia está falando para nós que todo dia ele era colocado naquele ponto específico. Devia ser algum comerciante, devia ser algum amigo dele que fazia esse benefício para ele. E agora ela vem, agora aqueles 2 primeiros que eu disse para você, Pedro e João andando e entrando no templo, porque os crentes que são de oração não perdem culto de doutrina, não perdem culto de oração, não perdem vigília. Ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer de
nele, disse para ele: olha para nós. Essa palavra é muito forte. Olha para nós. O que significa isso? Referência. Sabe o que está faltando para a nossa geração? Referência. Nós somos uma geração, está aqui algumas pessoas que foram referência para mim, porque eu cresci nessa cidade. Pessoas que foram referência, meus pais dentro da igreja, referência para mim. Eu me tornei um pastor porque eu tinha referência dentro de casa. Eu sei que muitas pessoas aqui cresceram, eu vejo jovens aqui que eu olho, a maioria deles cresceram junto comigo dentro da igreja, porque eles tiveram referência, foram filhos de crente que deram exemplo, que lutaram, que ensinaram nos caminhos do Senhor, foram referência. Mas sabe o que está faltando para a nossa geração? Referência. Meu irmão, pela quantidade que a gente vê nos dias atuais de escândalos, pela quantidade que a gente vê nos dias atuais de decepção, às vezes tem muitas pessoas que colocam expectativa nos homens, e talvez até por isso que Deus permita os escândalos, para mostrar para nós que a nossa fé não pode estar firmada no homem. A Bíblia fala para nós: olhais para mim e serem salvos. Se você olhar para o homem, você cai. Se você olhar para a mulher, ela cai. Mas se você olhar para Jesus, você permanece para todo sempre, porque o governo dele jamais tem fim. Você está entendendo por que você está fraco? Porque você está olhando para o homem, para a alma, bem paciência, tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Mas infelizmente nos dias atuais, o que falta para essa nossa geração é referência. Às vezes a referência que temos hoje é pessoas que cantam sobre Jesus, mas não vivem mais Jesus. Eles pregam Jesus, até a vida deles já cabe aquele ditado: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Por quê? Porque a vida deles não é testemunho. Eles não são referência para essa nossa geração. E Jesus espera que nós sejamos como Ele. A Bíblia fala para nós: quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele mesmo vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Deus espera que da mesma forma que o Filho dele foi luz na terra, você seja luz no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família. Eu sei que lá naquele meio lá que você está estudando, trabalhando, tem pessoas que não refletem Cristo, mas você deve ser diferente deles. Você tem sido referência? Será que as pessoas, quando olham você, dizem: eu queria ir na igreja daquela jovem, eu queria ir na igreja daquele músico lá? Ou será que se eles entrarem na igreja e você estiver cantando ou pregando, você fica até sem palavra? Porque você contou mentira e está pregando contra mentira, está pregando contra pecado e já está em cima daquela mesma pessoa lá. Como é que fica a tua vida? Tu é referência ou você não é referência? Pedro e João vai dizer para eles: olha para nós. O apóstolo Paulo diz na sua passagem: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Referência. Os jovens de antigamente tinham referência, e nos nossos dias nós precisamos levantar jovens que sejam referência para onde a gente está. Você sabe que temos aqui conselheiros, temos aqui o Criativo, temos aqui o Adore, temos aqui líderes que tem uma multidão olhando para você. Você sabe aquele versículo que diz lá em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica a casa? Referência. Se você parar, a sua casa inteira vai ser demolida. Se você parar, uma família inteira vai ser decepcionada. Às vezes você não é forte mais não, mas tem muita gente olhando para você e dizendo: como é que pode, com tanto problema, com tanta aflição, com tanta luta, com tanta coisa que está passando, está lá na igreja dando glória a Deus. Meu irmão, eu sei que o que Jó está aqui no nosso meio mesmo, na primeira, ele está levantando para cima dizendo: Deus me deu, e Deus tomou bem comigo, seja o nome dele. Mas estamos precisando nesses dias atuais de pessoas que sejam referência. Agora o paralítico olha para Pedro e olha para João, só que ele esperava receber deles algo que eles não tinham para dar. Eu disse no começo da mensagem: a gente só pode dar o que a gente tem. Tem alguém aqui que pode dar um camaro? Levanta as mãos. Eu não vi nenhum camaro lá fora. A gente não pode dar o que a gente não tem. Tem alguém aqui que pode dar, meus irmãos, um
milhão de reais aqui nessa noite? Levanta as mãos. A gente não pode dar o que a gente não tem. A gente só pode dar o que a gente tem. E isso se aplica para a nossa vida espiritual. Será que os demônios não andam mais na terra? Será que está todo mundo liberto ou está faltando unção no nosso meio? Porque faz tempo que eu não vejo pessoa que é endemoniada. Ou os demônios estão entrando, batendo pau e indo embora, falando que culto gostoso foi esse, né? A igreja lá que botou Jesus para lá de fora, e Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Porque se alguém abrir o seu coração, eu entro com ele, ceio com ele, e ele ceará comigo. Você está entendendo? Não pode estar Jesus por lá de fora da tua vida. Esses dias eu vi uma pessoa expulsando o demônio, 15 minutos para expulsar o demônio. Quase que eu desci lá no segundo andar da igreja para expulsar o capeta. Deve estar na feijoada, não é possível, o capeta não vai embora. Deixa eu descer lá para expulsar esse capeta. Meu irmão, a gente não pode dar o que a gente não tem. Mas Pedro e João, eles têm, não que o paralítico espera, mas algo que é muito melhor. O que o paralítico esperava era migalhas, era um trocado. O que Deus tinha para ele é muito melhor. Deus está falando para você que está aqui nessa noite de hoje, meu irmão e minha irmã. Quem sabe você está esperando algo tão pequenininho, mas o que Deus tem para você é muito maior. É o que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, o que não subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que amam essa palavra. O que Deus tem para você vai surpreender todas as suas expectativas. O que você está esperando receber? O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3: pensar nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Ele ainda diz: aqueles que esperam apenas nas coisas desse mundo são os mais miseráveis. Existem pessoas que entram na igreja só esperando receber um carro, receber a casa. Quantas pessoas que receberam um carro em casa estão no inferno agora? Tem muitas pessoas que entram na igreja. Eu não estou dizendo que você não pode buscar isso, mas eu estou dizendo que o que Deus tem para você é muito maior. Se Pedro e João olham para eles e entrega 10 centavos, ajudava, mas não resolveu o problema. Ele ia continuar paralítico e para o resto da vida ser mendigo. Deus quer que você não venha para a igreja para mendigar nada não, meu querido. Deus quer que você viva de fartura, de promessa. A medida que Deus tem na Bíblia está escrito para nós, é medida recalcada, sacudida e transbordante. O seu Deus é o Deus que não vive de migalha. O seu Deus é o Deus que vive de fartura. Ele esperava receber trocados, mas Pedro, fitando os olhos para ele, diz: ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O século 21 está na contramão desse texto aqui. A gente tem prata, a gente tem ouro. O que está faltando é o levanta e anda, meu querido. A gente tem muita prata e muito ouro. A gente tem as igrejas mais lindas. A gente tem o som melhor. Agora esses dias eu recebi o som lá da nossa igreja. 40 mil reais um som, mesa digital, tudo de primeiro. A gente tem os melhores sons. A gente tem as melhores igrejas. A gente tem os melhores cantores, porque antigamente a gente via as pessoas chegando na frente da igreja e dizer: se eu errar, eu peço que os irmãos que me perdoem. A gente nem vê alguém mais falando isso, porque geralmente quem vem para cantar sabe cantar. Os cantores vêm e saem, canta coisa mais linda. Olha que banda perfeita. E isso não é ruim, não, isso é bom. Para Jesus tem que ser o de melhor mesmo. A gente tem a melhor banda, o melhor hino, os melhores pregadores. Antigamente a gente já sabia qual era a mensagem que o pregador ia pregar quando a gente entrava na igreja. Jesus cura, liberta e salva. E vamos despedir com a paz do Senhor Jesus. Terminou o culto. E o culto era só glória ainda. Hoje em dia os membros são exigentes, os pregadores são estudados. Eles chegam muito bem preparados, com conhecimento, com exegese, com homilética. Chega aqui no altar todo cheio de sermão escrito. A gente tem o ouro, a gente tem a prata. Mas se o levanta e anda, cadê no nosso meio, meu irmão? Cadê o levanta e anda no nosso meio? Agora eles tinham o contrário. Eles não tinham nem a prata nem o ouro. Eles não tinham recurso, mas eles tinham o levanta e anda. Ele olhou para o paralítico e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, meu irmão, a isso eu te dou em nome de Jesus Cristo.
fora da posição. Põe-te em pé e falarei contigo, diz a palavra. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Sempre está na posição, e a posição nunca é deitado. Nunca vi alguém estar deitado. Eu nunca vi alguém vencer deitado. Eu nunca vi ninguém ele ser vencedor prostrado. Sempre ele tem que estar na posição que Deus chamou. Glórias a Deus. Você sabe por que é que você não tem ido para frente? Porque olha a ordem que ele está dizendo: levanta-te e anda. Ninguém consegue andar se não levantar primeiro. Primeiramente tem que tomar posição, para depois você ver o relacionamento andando, para depois você ver a sua vida ministerial andando. Primeiramente tem que colocar na posição. Fica de pé, porque depois que você ficar de pé, você vai andar. O seu trabalho vai andar, a sua família vai andar, a sua vida espiritual vai dar uma guinada na presença de Deus. Jesus, levanta-te e depois você vai andar. Eu fui para a igreja, mas eu não senti nada fora da posição. Descubra qual é o seu chamado. Você sabe por que você não está feliz na igreja que você está congregando? Você não descobriu qual é o seu chamado. O apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo: descubra qual é o dom de Deus que é em ti. Às vezes você só está cantando e você precisa chegar no seu pastor para falar para ele: pastor, eu quero pregar. Pastor, me ensina. Se eu não sei, me ensina então para mim começar a pregar. Eu lembro, meus irmãos, de uma pessoa que insistiu muito para ser obreiro. Eu fui levantado obreiro com 11 anos de idade. Os irmãos são prova. Vocês viram eles sendo levantados nessa igreja. Fui levantado obreiro aqui com 11 anos de idade pelo nosso irmão saudoso, irmão Cláudio. Com 11 anos de idade. Eu lembro, meus irmãos, que ele me poupou de me levantar a obreiro. Eu achava que ele era chato comigo, mas na verdade ele estava tentando me poupar das lutas e das provas que eu passaria. E ele disse para mim: não, eu não vou te levantar obreiro. Eu falei: mas tu levantou o Claudinho, levanta eu também, mãe. E ele não levantava. Aí um dia ele me viu chorando no banco ali do lado de onde está o nosso irmão Antônio, e me falou para mim: falou, eu queria te poupar da luta que você vai passar daqui para frente. Você tem certeza? Eu falei: tenho. Depois eu perguntei para ele, a última vez que eu apareci aqui, eu perguntei se arrependeu de ter levantado eu de obreiro. Ele diz: não, você foi orgulho, glórias a Deus. Você está entendendo? Faz jus ao chamado seu. Às vezes você não está sentindo feliz porque você está fora da posição. Às vezes não é só para tocar, às vezes é para tocar, mas é para ele voltar também. Às vezes, meu irmão, as coisas nunca dão certo quando você está fora da posição. Você quer ver como? Pega uma pessoa que tem o dom de ser evangelista e bota ele para dirigir a igreja para você ver. Acaba com a igreja. Porque a vontade dele é só sair pregar para fora, a igreja fica sem pastor. Ele quer ser evangelista. Fala o contrário também. Pega uma pessoa que tem vontade de ser pastor e bota ele para ser evangelista. Ele não tem vontade de ir para a igreja nenhuma, ele fica negando todos os convites. Por quê? Ele está na posição errada. Cada um tem o seu chamado e todo mundo é importante para Deus, mas tem que descobrir qual é o seu chamado. Primeiramente ele vai dizer: levanta-te. Ele fala levanta-te, ele vai dizer logo em seguida: levanta-te, e agora você vai começar a andar. Agora você não vai somente pela oração dos outros, você não vai ser um crente 6 horas. A partir de hoje você vai voltar a orar. A partir de hoje você vai aprender a orar, para você não depender da oração de mais ninguém, mas você vai ser uma bênção na mão de Deus. Seja uma bênção. Em nome de Jesus, levanta-te, posição, anda, resultado. Não espere resultado se você não fizer a sua parte. O nosso Deus, ele é recíproco. Ele nunca vai fazer o que você não faz em primeiro lugar. Ele fala na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se não buscar de todo o coração, não vai achar ele. Está dizendo a palavra do Senhor: pedir e dar-se-vos-á. Se não pedir, não vai ter resposta. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate na porta, a porta se abre. Deus nunca vai agir. Deus sempre vai reagir à sua situação. O primeiro passo que tem que dar na situação é você. O segundo passo é Deus em favor de você. Agora, quando ele fala para o paralítico: em nome de Deus, levanta e anda, o que ele esperava que o paralítico ficasse de pé, usando a sua fé. Mas o interessante é que o paralítico não levanta e o paralítico não fica de pé. Se é você insiste ou você desiste? Que tipo de crente é você? Às vezes, meu irmão, o bar está ganhando
Porque as pessoas para ir para o bar insistem. E a gente não insiste para trazer a pessoa para a igreja. E sabe o que as pessoas fazem? Meu irmão, eu já convivi com amigos que é do mundo. Sabe o que eles falam? Eles falam assim para você, viu? Vamos tomar uma hoje? Aí você diz para ele assim, eu estou sem dinheiro. Ele diz, eu pago. Aí você diz, não, mas eu estou cansado. Ele diz, eu passo aqui na frente da tua casa para levar também. E sabe que para ir para o mundo, para ir para o inferno, o Satanás paga e leva. E para vir para a igreja, às vezes você fala assim, vamos para a igreja hoje? A pessoa está esperando você, Pedro, você, João, estender as mãos e dizer, eu te levo para a igreja também. Aí a gente faz o quê? Vai para a igreja? Não, então tá bom, estou indo para a igreja. Não é para fazer assim. O Pedro e o João, a Bíblia fala, e estendendo a mão, não basta falar, tem que ajudar também tem hora. Tem pessoa que está com depressão, e se só dizer que Deus liberta não é o suficiente, tem que entrar com a palavra de choque para aquela vida. E aí a Bíblia fala para nós que quando ele estende as mãos, o paralítico levanta e o paralítico anda. Fica de pé aqui nessa noite de hoje, fica de pé, já vai ficando de pé aqui. Eu quero a irmã que vai louvar aqui na frente, fazendo um favor. Isso. A hora que ele estende a mão, o paralítico vem e o paralítico levanta. A Bíblia Sagrada diz para nós que quando o paralítico levanta e o paralítico começa a andar, o paralítico vai voltar para a família que jogou ele para lá de fora. Aonde é que o paralítico vai? A Bíblia fala para nós, e o paralítico entrou com eles no templo, glórias a Deus. Tem pessoa aqui que quem sabe a vontade sua é ser curado e depois nunca mais volta para a igreja. O milagre dentro de você vai ser brotado para que você jamais esqueça o quão bom foi Deus na tua vida. Não esqueça de onde Deus te tirou. Você não tinha reputação, o seu casamento estava destruído, mas Jesus restaurou o seu casamento. Não saia do templo. A Bíblia fala para nós, e ele sendo curado entrou no templo. Jesus vai restaurar sua saúde hoje, mas não é para você sair do templo. Jesus vai te levantar hoje, mas não é para você sair do templo. Jesus vai restaurar a tua família hoje, vai libertar a tua família, mas não é para sair do templo, é para você ficar na posição que Deus te chamou. Você poderia estar em tantos lugares hoje, no sábado, dia 23, mas você hoje está aqui na presença de Deus.